Boa noite a todos vocês, nesse formato diferente, hoje conversando, né, essa entrevista à distância, mas eu estou aqui com um convidado do Diretamente Podcast, que é um podcast que vai ao ar no próximo sábado, e ele teve um vídeo aí, ele participou de um vídeo com mais de 18 milhões de visualizações, né? Nesse vídeo, o que eu acredito que ficou marcado foi justamente quando ele abriu que ele era uma pessoa que passou por um processo muito difícil. Então é uma história que vocês vão conhecer no próximo sábado, mas que inicialmente nós vamos dar uma pitada. Irmão Samuel, seja bem-vindo ao programa Fala Professor. Eu gostaria de ouvir um pouco desse caminho seu até chegar aqui. Claro, não precisa contar tudo, porque as curiosidades ficam para o próximo sábado. Mas pode contar daquela pitada sobre esse trajeto, um pouco da sua história. Quem é o Samuel? Legal. Irmão Samuel, muito obrigado pelo convite. Primeiramente, uma gratidão muito grande por tudo que Deus vem nos proporcionando, né? O Samuel, ele foi um menino que foi criado por uma família de classe média, teve tudo o que podia ter da vida no aspecto educação, no aspecto atenção, no aspecto zelo, cuidado. Porém, em um determinado momento, por dificuldade de lidar com situações, acabou migrando para o uso de substâncias. E no uso de substâncias, no uso de droga, foi um período que não foi muito longo dentro do uso, foram anos, né? É lógico que anos é um período longo, mas mediante a muitas pessoas que passaram pelo processo, não foi um período tão longo, mas não foi um período bem abreviado de destruição, de desleixo, de situações difíceis a quais me levaram a uma situação de rua, uma situação bem delicada, né, e de vulnerabilidade muito grande social, né? E assim, muitas coisas ocorreram dentro desse período, dentro desse momento, né, de uso, até entrar dentro do momento muito bacana, que foi um momento também de recuperação, né? Eu estou abreviando, né? Lógico que essa história aí vai ser contada sem abreviações no podcast. E foi assim, foi uma história de superação. Entrei dentro do processo de recuperação, comecei a mudar diversos aspectos, passei por diversas dificuldades, né? Fui para um lugar onde tinha pessoas se recuperando, porém a maioria delas era um projeto para pessoas com problema de DST, de AIDS, era uma ONG que se tomava conta dessas pessoas. Eu fiquei no meio de 64 pessoas soropositivas, né? Eu era o único que não era soropositivo, o único que não tinha visita, né, de familiares, né? E fui passando por todo esse processo durante o tempo de tratamento, até chegar a sair da instituição, né, frequentar o que era necessário ser frequentado para entrar no processo de recuperação, para aderir melhor ao processo de recuperação, para conseguir ir superando aquilo que manifestava em mim, né, que me manifestava por intermédio das minhas vontades, né, e fui superando essas vontades durante o tempo, né, e as coisas foram acontecendo. Hoje nós temos aí um Samuel com família, com filhos, com casa, com profissão, inserido na sociedade, né, e um Samuel aí que, como você mesmo disse, acabou chamando a atenção lá no programa. E o interessante é que esse programa, ele foi relacionado a peso, né? Então você recebia ali um aconselhamento para cuidar do corpo. E eu escrevo bastante sobre a relação entre o corpo, mente e a alma, né? Essa tríade que é necessária a gente falar bastante. Você trouxe para a sua vida benefícios daqueles conselhos que foram lhe dados ou não?
Sim, sim, sim. Uma das coisas que a gente aprende na recuperação é pegar e montar num cavalo alado, né? O cavalo ele passa por diversas vezes por nós, né? Que são as oportunidades. E esse cavalo aí veio alado, e eu pulei em cima dele, né? Mesmo pesado, acabei pulando nele. E foi muito legal, porque assim, tô motivado. Hoje mesmo eu tive uma consulta com uma profissional da saúde, pessoas na internet acharam legal minha história, me procuraram no direct para me ajudar. Hoje eu estou sendo acompanhada por um nutricionista, estou sendo acompanhado por um educador físico, né? Já estou fazendo caminhadas, eu fui hoje buscar uma academia, né? Que assim eu tô com o intuito de emagrecer, né? Então assim não vai muito tempo, logo logo vamos ter uma outra fase do Samuel aí, num outro desafio bacana. E vamos fazer uma entrevista quando tiver nessa nova fase também. Aqui no programa nós temos até um momento R8 Fitness, que é do meu amigo, proprietário de uma academia aqui em Jandira, R8 Fit Studio, né? Então, inclusive, se você tivesse por aqui, eu tenho certeza que ele abraçaria essa causa. Como você está mais distante, então acredito ser mais difícil, mas eu vou conversar com ele, quem sabe é um caminho aí Tá também. certo. E é um ponto interessante, né? Que você, no programa, inclusive, você falou que você não nasceu, né, com sobrepeso. Isso foi construído a partir de situações que você foi vivendo e foi onde você disse que é um adicto. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que é, como é ser um adicto e o trabalho que você faz relacionado à recuperação de pessoas que estão passando por um processo similar ao que você passou. Maravilha. Então, o sobrepeso, ele veio a partir do momento que eu deixo a substância de lado, né? Eu parei de usar, alguns anos depois eu parei também de fumar, né? Eu larguei o tabaco, eu era tabagista. Uhum. Então, acabou migrando a compulsão minha que eu tinha pelo químico, pelas outras drogas, para alimentação. Então, eu acabei tendo um problema de compulsão alimentar. Mediante esse problema de compulsão alimentar, veio com si a obesidade. É, eu acabei sofrendo todos os danos que a obesidade traz consigo, né? E todos os prejuízos. Então, assim, lá no vídeo, eu procuro estar falando para ele a dificuldade que eu tive e que não foi para mim uma escolha ser obeso, né? Foi uma consequência mediante a um tratamento da doença que eu tenho, que é a drogadição, a adicção, né? Que quando eu me identifico, né, eu sou um adicto. O adicto, na literatura dos grupos de autoajuda, fala que é um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas, né? Então, assim, é uma doença crônica, infelizmente, né? Que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, tem CID, né? E assim, eu sofro dessa patologia, né? E essa patologia, ela indifere do uso de substância, ela não precisa do uso da substância, ela é progressiva e ela progride mesmo sem usar a substância. E tem como todas as doenças têm sintomas, como ela tem também os seus. Os seus sintomas são obsessão, compulsão, né? Entre outros. Então, assim, de uma forma ou de outra, o sintoma da doença acaba manifestando, né? Mesmo eu praticando muitas das vezes a recuperação. A gente não consegue praticar a recuperação 24 horas por dia, todo momento, todo segundo. Tem hora que acaba vacilando. Esses momentos de vacilação, o sintoma, a compulsão da minha doença, ele manifesta. Aí é onde que eu acabo tendo esse problema de compulsão alimentar e acabei desenvolvendo a obesidade, que me trouxe consigo alguns prejuízos, né? Eu não nego o problema, não nego o prejuízo, que, assim, eu acredito muito que a partir do momento que admito o problema, fica mais fácil solucioná-lo. Perfeito.
Exatamente. E assim, eu gostaria, eu sei que, como eu disse, nós vamos abordar bastante, tem muito assunto para falar no podcast no próximo sábado, às 11 horas, Bacana. no YouTube, diretamente podcast. Então vou colocar o link aqui embaixo para que todo mundo esteja ligadinho, coloca o sino lá sábado. Às 11 horas nós teremos aí um bate-papo grande, mas eu gostaria que você falasse a importância da fé, né, nesse processo que você teve, porque nenhuma pessoa que passou pela droga, por ser, né, um viciado em drogas, eu vou utilizar esse termo, nem sei se o YouTube deixa, às vezes derruba, mas uma pessoa que, né, foi viciada por substâncias, é, ela, ela é uma doença, como você disse, é uma doença crônica, passa a ser uma doença crônica e a pessoa precisa, né, estar sempre atenta. Então não dá para falar que estou curado desse fato, né? Você está sempre trabalhando para não voltar, não regredir. Pelo que você falou no vídeo, já tem mais de 20 anos que você está limpo, é isso, né? E qual foi o papel da fé, né, nessa superação, nessa história de superação que você tem? Legal. Então, inicialmente, inicialmente a gente chega completamente devastado, né? Por uma força destrutiva que acaba manifestando, né, por intermédio espiritual em nós e acaba nos destruindo, né? E quando eu parei de usar, eu não acreditava nem em mim, nem em nada. Assim, eu costumo brincar, falar para o pessoal que eu cheguei de mal com Deus, né? Porque eu gostava de terceirizar a minha responsabilidade. Ou seja, a culpa é sempre do outro, não é minha. Então eu colocava a culpa em Deus. Como que pode Deus ter me permitido que isso acontecesse comigo, ter deixado eu fazer isso, né? E logo que eu cheguei assim nos grupos de autoajuda, eu tive a possibilidade de desenvolver a fé acreditando que um poder maior poderia estar desenvolvendo, falando na boca daquelas pessoas que estavam ao meu redor. Então eu comecei o desenvolvimento da minha fé começou daí, né? E com o tempo essa fé foi crescendo, né? Foi progredindo, né? Mediante a minha prática e eu me manter abstêmio. E aí essa fé foi progredindo até que eu entendi que esse poder maior, que eu coloquei o nome dessa forma, se tornou Deus, né? Quando ele se tornou Deus, além de eu acreditar, eu comecei a confiar também, né? Então, assim, ficou um relacionamento mais bacana, porque não era só, eu só não acreditava nele, como eu acabava confiando também. E a partir do momento que você acredita e confia, né, eu, no caso, eu permiti com que ele adentrasse a minha história e operasse em mim um movimento diferente. Que nem eu coloco lá no meu Instagram, Samuel um milagre. É Por causa milagre. disso. É um milagre. Né? Por quê? Porque houve esse relacionamento bacana com Deus. Né? Eu acredito muito, né, que esse Deus é amoroso, é compassivo, acolhedor, ele não quer ver a destruição, ele quer ver a construção, ele não é um Deus de afastar, é um Deus de acolher, né? E eu fui acolhido por ele. Eu fui acolhido e nesse acolhimento houve um desenvolvimento físico, mental, emocional, né, que me manteve dentro do propósito da sobriedade, né? E hoje assim a gente consegue estender a mão para as pessoas, né? Por quê? Porque acabamos virando exemplo, né? Porque assim, quem tem Deus é exemplo, quem não tem Deus acaba ficando, né? Não é um bom exemplo, acaba não dando bom exemplo. Então assim, as palavras movem, mas o que arrasta é o exemplo. E o exemplo é baseado nas atitudes. As atitudes elas começam a manifestar positivas em nós por intermédio da nossa consciência, né, de fé e confiança em Deus. E aí, esse desenvolvimento bacana faz com que a gente vire referência, né? Então, assim, foi muito louco
que até por causa do vídeo, pessoas que têm problema com drogas têm me procurado no direct, Que sabe? benção. E eu tenho acolhido essas pessoas. Tem um cara, tem uma pessoa lá, eu não vou citar o nome para não quebrar o anonimato dele, que ele não conseguia ficar sem usar, ele 3 em 3 dias ele acabava usando drogas, né? E a partir do momento que nós conversamos, hoje eu falei com ele pela manhã, né? Eu dei um retorno para ele no direct, peguei o telefone e a gente tem agora no WhatsApp o contato. E o maior barato, assim, que hoje faz 7 dias que ele não usa, Olha que né? Ou seja, ele benção. conseguiu interromper esse período, né? Ou seja, o exemplo arrastou novamente, né? Porque Deus está situado nesse exemplo. E aí o que acontece? É que nem você falou do meu trabalho. Hoje eu tenho um trabalho voluntário dentro de uma instituição, assim, que é a primeira comunidade terapêutica LGBT do Brasil, né? Assim, é um trabalho muito bacana. Sofro sim, né? Algum Uhum. tipo de preconceito, né? Eu sou hétero, sou cristão, e por ser cristão, eu acredito no amor. E o amor, ele não fica distinguindo cor, sexo, preferência religiosa, nada disso. O amor acolhe e abraça todos, né? Então, assim, por intermédio desse amor que foi desenvolvido pela recuperação, que foi aquilo que eu recebi desse Deus, eu procuro estar compartilhando com os demais desse mesmo amor. Então, assim, eu vou nesse lugar, faço reuniões, né, terapêuticas sobre o assunto dependência química, compartilhando a minha experiência, né? E assim, graças a Deus a gente tem visto resultado a respeito disso, porque é um plantio muito bom, muito santo, e aonde essa semente cai, caiu numa terra boa, dá boa coisa também. Que benção, viu? Ou seja, sábado que vem nós temos muitos assuntos para falar, viu? Se eu for abordar tudo aqui, o pessoal não vai pro podcast. Então, sábado que vem nós temos muitos assuntos. Eu só quero agradecer, tá, meu irmão, por você, né, ter se predisposto a fazer essa entrevista, né, e fazendo essa introdução ao que vai acontecer no sábado que vem. Eu fico muito feliz em contar histórias como a sua, porque aqueles que estão nos acompanhando terão, né, mais um exemplo de pessoa que está superando, né, porque é uma superação diária, pelo que você diz, como você disse, está superando, já está há 20 anos sóbrio hoje, né, compartilhando a palavra de Deus em lugares em lugares que precisa, e por meio dessa palavra tem ajudado a transformar vidas e histórias também. Mas vou deixar para o sábado que vem para a gente contar muito mais coisa dentro de uma hora. Meu irmão, Deus abençoa, viu, por essa entrevista. Sábado que vem tamo junto. Amém. Deus abençoe pela oportunidade. E assim, que Deus prospere aí o seu caminho, o canal, tudo, porque assim, essas oportunidades fazem chegar essa mensagem a alguém, né? E essa mensagem é que nem uma boia que é jogada para alguém que está morrendo afogado em alto mar, né? E Perfeito. vai salvar muita gente. Perfeito, meu irmão. É Obrigado. isso. Deus abençoa. É isso, pessoal. Até a próxima entrevista. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.